Qual é o propósito de fazer missão? Louvado seja o nome do Senhor. Eu poderia enumerar várias perguntas aqui nesta noite. Como o que significa missão? Mas a pergunta é, por que fazer missão? Por que, irmãos? Porque Deus em tudo Ele tem um propósito. Nós olhamos para a vida de Mefibosete, que veio da linhagem real da casa de seu avô Saul. E olhando para a vida de Mefibosete em 2 Samuel capítulo de número 9, nós encontramos um homem, louvado seja Deus, em uma situação muito difícil na sua vida, pois havia acontecido um grande desastre no meio da sua família. O seu pai foi morto na guerra, o seu avô teve que tirar a própria vida para não ser morto pelas mãos dos inimigos. Louvado seja o nome do Senhor. E Mefibosete, ainda criança, recebe uma notícia triste, louvado seja Deus, a respeito do seu pai, do seu avô, que havia perdido as suas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia nos diz, querido, que a ama que cuidava de Mefibosete, para salvar a vida daquela criança da linhagem real, ela pega aquela criança nos braços e sai correndo. E quando ela parte, louvado seja Deus, em direção ao caminho que ela queria ir, louvado seja Deus, ela tropeça e cai. Aquela criança cai dos braços daquela ama, e a Bíblia diz que os 2 pés de Mefibosete se quebram. Louvado seja o nome do Senhor. Então uma criança que havia nascido normal, agora estava com os 2 pés quebrados, fugindo, louvado seja Deus, da sua terra natal, fugindo da sua casa, para não ser morto pelas mãos dos seus inimigos. Louvado seja o nome do Senhor. Então louvado seja Deus, Mefibosete é levado para a casa de Maqui, Lodebar, terra de esquecimento. Louvado seja o nome do Senhor. Ele foi guardado, louvado seja Deus, para que os seus inimigos não o encontrassem. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia nos diz, querido, que os anos se passaram e ele se tornou, aleluia, louvado seja Deus, um adolescente. Os anos se passaram e Mefibosete, aleluia, se tornou uma pessoa adulta. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele se sentiu esquecido no coração de muitos, e talvez se sentiu como morto. Louvado seja Deus, ali em Lodebar, numa terra de esquecimento. Louvado seja o nome do Senhor. Ninguém se lembrava mais da linhagem real de Saul. Louvado seja Deus. E quando alguém se lembrava, dizia assim, ainda está vivo, mas não presta, porque os 2 pés foram quebrados e agora é aleijado de ambos os pés. Quando alguém se lembrava de Mefibosete, era essa notícia que lhe dava sobre ele. Louvado seja Deus. Então essa pessoa que se lembrava de Mefibosete desejava que ele viesse morrer, para que ele viesse assumir a herança que pertencia a Mefibosete. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei se você está entendendo aqui nesta noite, mas eu começo a trazer algo do céu para a sua vida nesta noite. Que o que é seu e ninguém vai tomar. O que Deus projetou para a sua vida é seu e ninguém vai tomar. Louvado seja o nome do Senhor. Mefibosete poderia ter esquecido no coração de muitos. Ele poderia estar se sentindo como morto. Louvado seja Deus. E até mesmo como um vaso quebrado. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia nos diz, queridos e amados irmãos, que Deus não esquece da promessa a qual Ele fez o seu servo. Pode passar 30, 40, 50 anos, Deus não se esqueceu de ti. Deus não se esqueceu de Mefibosete. E Deus tem a sua forma e a sua maneira de trabalhar. Louvado seja Deus. Certo dia, o rei Davi, ele prepara um banquete em seu palácio. E quando ele reúne todos os convidados para sentar as cadeiras que estavam sobre aquela mesa, louvado seja Deus,
Ele então relembra, louvado seja o nome do Senhor, de uma promessa que ele havia feito a Jonatas, filho de Saul, pai de Mefibosete. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele olha no meio daquele povo e chama alguém e pergunta, dizendo: ainda existe alguém da casa de Saul? Eu quero te dizer nessa noite que o agente de missões é o Espírito Santo de Deus. É Ele quem te move a fazer missão. É Ele quem te move a lembrar dos esquecidos. É Ele quem te move a você ir aonde você não quer ir. Mas o Espírito de Deus, Ele vai te levar nesta noite aonde você menos imaginar. O Espírito Santo vai te conduzir. Louvado seja o nome do Senhor. Então Davi, tomado pelo Espírito de Deus, ele lembra da aliança. E aqui eu estou pregando para um povo que serve um Deus de aliança. A aliança que você fez com Deus e que o Senhor fez contigo, ela nunca será rompida, ela nunca será quebrada. As promessas que Deus estabeleceu para a tua vida, certamente Ele cumprirá. Você se tornará um instrumento nas mãos de Deus. Você se tornará um agente, aleluia, da palavra de Deus, um veículo, aleluia, de instrumento nas mãos do Senhor. Por onde você passar, o Espírito Santo de Deus vai estar te usando, vai estar te capacitando, vai estar te levantando. Louvado seja Deus, para você fazer a obra do Senhor. Louvado seja Deus. Você sabe o que significa? Louvado seja Deus. Missão significa lutar ao lado de Deus pelas causas do Senhor. Para que, igreja? Para que lutar ao lado de Deus e fazer a obra do Senhor? Para promover e amar o ser humano. Deus, Ele promove. Deus, Ele ama. Louvado seja o nome do Senhor. Deus não pensa como eu e você. É da natureza de Deus fazer o bem. É da natureza do Senhor a bondade, querido. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto todos estavam esperando o banquete, o rei Davi se lembrou da aliança que ele havia feito com Jonatas. Então ele pergunta se há alguém da casa de Saul. Mas alguém que estava ali, que já havia vivido na casa de Saul, um servo chamado Ziba. Louvado seja o nome do Senhor. Ele então é levado à presença do rei, e ele traz um relatório para o rei. Louvado seja Deus, como se não tivesse mais jeito, como se não tivesse mais solução, como se não tivesse mais, aleluia, algo para a vida daquele jovem que se tornou um adulto. Louvado seja o nome do Senhor. Ele disse: ainda há rei. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda há rei. Você sabe o que é que significa esse ainda? Ainda há, ainda está vivo, mas não presta. Ainda está vivo, mas não consegue andar. Ainda está vivo, mas não serve para nada. Sabe por quê, rei? Porque os seus pés foram quebrados e ele hoje é aleijado de ambos os pés. Essa foi a notícia que deu para Davi. Eu não sei qual foi a notícia que chegou ao céu ao seu respeito nessa noite. Eu não sei o que o teu adversário foi falar de ti para o Senhor. Quando Davi ouve aquela notícia, amados irmãos, o coração de Davi foi tomado pelo amor de Deus. E o rei então diz assim: manda trazer ele à minha presença, porque ninguém vai sentar na cadeira enquanto ele não for apresentado. Mefibosete foi buscado numa velocidade, irmãos, e trazido até o palácio do rei. E quando solta Mefibosete, ele vem rastejando até a presença do rei. Quando ele chega diante do rei, ele se coloca como um cão, queridos. Ele se coloca como lixo diante dos olhos de Davi. Mas quando o rei olha para Mefibosete, o rei manda alguém tomar aquele homem e dizer: coloca ele sobre a cadeira.
porque ninguém vai sentar nessa cadeira enquanto ele não for posto sobre a mesa. Você sabe o que isso significa? Isso significa que todos na mesa são iguais, querido. Enquanto Mefibosete estava no chão, ele poderia se sentir como lixo, como um cão, louvado seja Deus, alguém sem valor. Mas quando ele foi pego e colocado sobre a mesa, ele se sentiu honrado na presença do rei, e ele se considerou como todos aqueles que estavam presentes no banquete. Davi então dá honra a Mefibosete. E aí entra, irmãos, o que significa fazer missão? Significa estar ao lado de Deus, lutando pelas causas do Senhor, promovendo e amando o ser humano. Promovendo e amando o ser humano. Às vezes nós nos preocupamos em fazer coisas que aos olhos humanos venham chamar a atenção, mas Deus quer que você olhe para os menos favorecidos. Deus quer que você tenha um coração de Davi, que olha com um olhar de compaixão e de misericórdia, e que não faz acepção de pessoas, porque este é o sentimento que existe no coração do Pai. Deus não faz acepção de pessoas, querido. Eu não sei como você entrou aqui nessa casa nessa noite. Eu não sei qual é a tua situação, qual é a tua dificuldade, qual é a tua luta. Eu não sei se você está se sentindo esquecido no coração de muitos, e olhando para você e vendo você como morto, ou então como um vaso quebrado. Mas eu quero te dizer que o amor de Deus te alcançou nessa noite. O amor de Deus te atraiu nessa noite, te trouxe. Louvado seja Deus da igreja, marca da promessa. Deus essa noite tem um encontro contigo. Ele está querendo te marcar para uma vida gloriosa, para uma vida vitoriosa. O mundo te vê como derrotado, o mundo te vê como lixo, o mundo te vê como nada, mas os olhos de Deus te alcançou nesta noite e está te dizendo: eu te amo. Alabachanda, rabia, calabasurianda,